Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos a nossa meditação e eu quero convidar você, antes de sabermos qual será o tema de nossa meditação, a orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que temos para meditar na Tua Palavra, que nós possamos sempre manter esse vínculo, esse relacionamento contigo. Perdoa os nossos pecados, dai-nos o Teu Santo Bom Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema de nossa meditação hoje é genealogias. O texto mencionado foi o texto de Lucas, capítulo 3, o versículo 23, 31, 34 e 38, onde se a gente juntar todas essas partes, vai dizer exatamente assim: Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Adão, filho de Deus. Que coisa interessante, né? Quando a gente medita sobre a importância de genealogias, a gente muitas vezes, quando se depara com as genealogias na Bíblia, a gente tende a ter uma certa dificuldade, né? Logo a gente quer passar pelos livros que têm longas genealogias, por exemplo, o livro de Levíticos, o livro de Crônicas e alguns trechos nos evangelhos, como por exemplo Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3, onde também é apresentado ali a genealogia de Jesus. Mas será que existe um porquê, um motivo pelo qual a Bíblia apresenta tantas genealogias? Eu separei aqui pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo é para comprovar a veracidade da Bíblia. Veja que a genealogia ela é um registro histórico, ou seja, por meio das famílias, dos nomes das pessoas ali relatadas, a gente pode buscar na história e comprovar que, de acordo com o que está na Bíblia, também está igual na história. O segundo motivo é, eles falam da origem dos povos, né? Apresentando ali cada família, em cada bloco, a gente consegue entender e perceber de onde surgiu tal família, como foi que tudo começou, por que tal situação está nessa condição atual. Por exemplo, imagine o povo hebreu saindo ali do cativeiro egípcio, um povo que tinha passado 400 anos escravos. Com certeza, eles esqueceram a que povo pertencia, de qual tribo eles pertenciam. E ali foi-se necessário rever a genealogia da família, olhar para o passado, ver os seus descendentes ali, todas as pessoas que vieram antes deles, para poder entender de onde eles vieram, quem de fato eles eram e o que estava reservado e preparado para cada um deles. E por último, a questão do valor. Uma coisa interessante que é informado nas primeiras genealogias, eu não sei se você prestou atenção nisso, mas era a idade que as pessoas viviam. Fulaninho gerou filhos e filhas e viveu tantos anos. E todos os dias da sua vida foram tantos anos. E aí vai para o próximo filho. Fulaninho gerou filhos e filhas e os dias da sua vida foram tanto e morreu em tantos anos. E a gente percebe que as primeiras pessoas da história mencionada na Bíblia eram pessoas que viviam muitos anos. E sabe o que isso descreve? Que naquela época a degradação do pecado ainda não estava na situação em que hoje se encontra. Hoje as pessoas não vivem tantos anos. Por quê? Por conta do pecado. O pecado deteriorou tanto a natureza humana, a ponto de tornar a gente umas pessoas que vivem apenas breves anos. E aí, quando a gente percebe, a gente entende a tão importância, o valor que tem a ausência do pecado. Porque quando isso de fato acontecer, nós seremos eternos novamente, como tudo foi no início. E quando a gente para pensar na questão da genealogia, alguns pontos devem trazer à nossa memória. Sabe qual? O cumprimento da promessa. Davi, de qual promessa você está se referindo? Da promessa do Messias. Da promessa da pessoa que iria resolver esse problema do pecado. Esse problema que faz com que eu e você tenha apenas alguns anos de vida nesse mundo mau. Exatamente, eu estou falando de Jesus.
No livro de Lucas e no livro de Mateus é mencionado a genealogia de ambos. No livro de Mateus, coloca a genealogia de Jesus em divisão de 3 blocos de 14 gerações. E a gente fica se perguntando, tá, mas por que foi feita essa divisão? Porque diz que Jesus seria descendente de Davi. E de acordo com as letras hebraicas do nome Davi, ali é dividido e somado em 14 gerações. Então, é dividido em 3 blocos porque Jesus não apenas seria um simples Messias, mas um Messias dos Messias. No livro de Lucas é diferente. No livro de Lucas trata Jesus, a genealogia dele, de um aspecto totalmente diferente. Sabe qual? Lá mostra a descendência de Jesus com base em Davi. Mas quando a gente olha, não está se referindo à descendência partindo do pai de Jesus, José, mas sim de Maria, que também era descendente de Jesus. Hoje eu me deparei com a história de Rodrigo Silva bastante interessante. Deus, quando falou com Davi, ele fez uma promessa com Davi e disse: nunca faltará um descendente seu no trono de Israel. O descendente seu, ele reinará eternamente. E essa promessa estava se valendo ali da pessoa de Jesus. Mas sabe, houve um determinado momento em que um descendente de Davi fez algumas coisas erradas. E aí Deus virou para esse descendente e disse: ninguém da sua casa, dos seus filhos, sentará no trono de Israel, não irá reinar. Será que Deus estava desprometendo ou faltando com a palavra que ele tinha dado a Davi? Não. Jesus veio e Jesus voltará e reinará para sempre, cumprindo a profecia dada a Davi. Sabe qual é a diferença? A diferença é que Jesus ele veio por meio de uma descendência não de Jeconias, que era um descendente de Davi, mas por outra ramificação. E Maria fazia parte dessa outra ramificação. Por isso que os laços que Jesus precisava ter deveria ser com Maria e não com José, porque José era descendente de Jeconias. Que ponto interessante, não é mesmo? Dá para aprender muitas coisas com a genealogia, que eu e você possamos olhar para as genealogias com um olhar totalmente diferente e vislumbrando o cumprimento da promessa que muito em breve vai acontecer. Eu creio pela fé que eu e você vamos ver e presenciar e viver essa realidade muito em breve. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal. Até a próxima e tchau, tchau.